O título desta sessão, como podem ver, chama-se Boas Melhoras para o Verdilhão. Este título é uma referência implícita a uma questão que vai ocupar parte da sessão de hoje, que é o facto de haver uma doença que tem estado a afetar fortemente os verdilhões em diversos países europeus. E, portanto, vamos aproveitar isso para falar desta espécie, para conhecer um bocadinho melhor a situação na Europa e em Portugal. Bom, então o verdilhão é uma ave de jardim, é uma ave comum que a maioria de vocês provavelmente já viu por diversas vezes. É uma ave pertencente à ordem dos passeriformes e à família dos Fringillidae, que é a família que reúne os tentelhões, os pintacilos, os chamarizos, os pintarroxes, entre outros. O nome científico é Chloris chloris. É uma ave mais ou menos do tamanho de um pardal, 15 centímetros de comprimento, 25 a 27 centímetros de envergadura. Em termos de habitat, é uma ave bastante eclética, generalista, aparece em todo o tipo de zonas com árvores, incluindo em parques e jardins urbanos, em paisagens em mosaico, matas ribeirinhas, pinhais, etc. A alimentação, isto é uma ave granívora, que identifica-se isso facilmente pelo seu bico grosso e triangular, e portanto a alimentação é composta principalmente por sementes, sementes variadas, sendo que na primavera também captura invertebrados, quer para consumo próprio, quer para dar às crias. Há muitas aves granívoras que na primavera recorrem aos insetos como fonte de proteína para as crias poderem ganhar o vigor que é necessário para poderem crescer rapidamente. Portanto, a dieta na primavera tem uma maior componente de matéria animal. O ninho é em vegetação mais ou menos densa, pode ser em sebes ou em arbustos ou em árvores. É o ninho clássico em forma de taça. A postura habitualmente é de 4 a 6 ovos, a incubação é o normal num passariforme, portanto anda ali à volta das 2 semanas, o intervalo que está referenciado é de 11 a 15 dias. O nome científico, Chloris chloris, como já vimos. Chloris é uma palavra que vem do grego chloris, e que derivado dá clóridos, que é um nome também grego para o verdilhão. E estas palavras derivam todas de cloros. Cloros, que significa verde. Até o nome do... Há um gás que é um dos elementos químicos, que é o cloro, e cloro, o gás cloro tem esse nome precisamente porque é verde. Eu recordo-me, quando eu estava a estudar no liceu, na aula de química, nos laboratórios, um dia o professor mostrou-nos lá um tubo cheio de cloro e aquilo era um gás de cor verde. Acho que foi a única vez que eu vi um gás de cor verde, e por ver isso nunca mais me esqueci desta associação do nome cloro à cor verde. E então, quando o nome científico desta espécie é atribuído, o nome genérico, perdão, o nome específico, que é o segundo, foi escolhido pelo Linneu Chloris precisamente para salientar a plumagem esverdeada. Mais tarde é que é criado o género Chloris, e como podem ver, isto é um tautónimo. É um tautónimo na medida em que o nome genérico e o nome específico são iguais. O Linneu não criou tautónimos, ou se criou, eu até hoje não encontrei nenhum, só que mais tarde houve espécies que foram reclassificadas noutros géneros e muitos géneros foram criados apenas por tautonímia, ou seja, pegou-se no nome específico e duplicou-se, criando o nome genérico. E então o Chloris chloris aparece como tautónimo. Eu não consegui descobrir quem é que criou este género, porque vi referências um bocado contraditórias. Há algumas que dizem que foi o Cuvier em 1800, há outras que dizem que foi o Boy em 1826, e ainda há umas referências alternativas. Seja como for, foi já no século XIX no início do século XIX, que este género é criado. O nome original dado pelo Linneu é bastante curioso, está aqui. O protónimo, que era o nome original, foi Loxia chloris. Embora esteja nos fringilídeos, o Linneu, talvez por esta espécie ter um bico muito grosso, achou que o verdilhão era mais aparentado ao cruzabico,
o cruzabico que é a espécie tipo do género Loxia. Loxia chloris, depois, entretanto, ele muda de género, também já passou pelo género Carduelis, que é onde estão os pintacilgos. Quem começou a observar aves há alguns anos ainda se recordará que a maioria dos guias referiam para esta espécie o nome Carduelis chloris, que aliás foi o nome que eu aprendi. Recentemente ele voltou a ser classificado no género Chloris, mas como eu disse, este género já foi criado no início do século XIX, portanto foi uma reclassificação para um género que já tinha sido usado no passado. Este género Chloris atualmente tem 5 espécies, embora algumas autoridades considerem 6, por separação do verdilhão das Bonine, mas vamos considerar aqui 5, que é o que está no Birds of the World. Temos então aqui 5 aves do género Chloris, todas devidamente ilustradas, com os nomes em inglês, mas vamos dar nomes portugueses a isto. Pus aqui os nomes que estão no site avesdomundo.info. Então o de cima é o verdilhão europeu, que é o nosso, já vamos vê-lo mais em detalhe. Os outros 4 são todos asiáticos, portanto este que é o verdilhão chinês, que é o verdilhão oriental, depois os Himalaias, o vietnamita e este de cabeça preta, que eu agora não me recordo exatamente qual é a distribuição dele, mas também é asiático. Portanto, este género é um género que se distribui pelo velho mundo, por diferentes países e regiões. Mas como podem ver, todos eles têm um bico relativamente grosso e têm uma estrutura corporal bastante semelhante em termos de perfil. Então vamos agora ver mais em detalhe o nosso verdilhão europeu. Temos aqui uma estampa retirada do guia do Robert Hume, que é um guia relativamente recente, tem aqui várias imagens, e então aqui à esquerda, em baixo, temos o macho adulto. Está aqui, vê-se aqui a meio, à esquerda das costas, o símbolo de macho. AD significa adulto, Olier quer dizer o ano todo. Portanto, o aspecto da ave não varia muito ao longo do ano. Ele não tem aquilo que nós possamos chamar uma plumagem de inverno e uma plumagem de verão. Tem umas tonalidades assim esverdeadas, com algumas zonas mais acinzentadas na cabeça e no corpo, mas há uns verdes amarelados que dominam a tonalidade. Cá está o bico triangular. E uma característica que se nota muito nos verdilhões, em todas as idades, é esta mancha amarela na asa. É diferente da dos pintacilgos, é mais longa, porque nos pintacilgos é mesmo uma riscalar. Nos verdilhões são as orlas das primárias. Eu já anelhei verdilhões e quando nós pegamos na ave e abrimos a asa, vê-se aqui ilustrado nesta foto em voo, as penas são pretas, mas têm todas a orla amarela. Portanto, isto não é bem uma riscalar porque são mesmo só as orlas, mas quando a asa está fechada, estas orlas sobrepõem-se todas e dá este aspecto desta mancha, que quando eu vejo assim uma ave ao longe pousada, por exemplo, numa árvore que me parece um verdilhão, normalmente esta risca amarela, para mim, é uma das características mais identificativas que permite ver assim à distância que se trata de um verdilhão, porque contrasta bem com o resto da plumagem. À direita temos uma fêmea, também está aqui, fêmea Olier, portanto, com uma plumagem mais assim acastanhada, tem umas nuances de verde, mas assim umas coisas muito tenues, parece ter quase umas sugestões de riscas, não são bem riscas, mas tem aqui um padrão com umas estrias verticais muito tenues, e cá está a tal risca amarela na asa, está aqui, Yellow Streak on Wing, portanto a chamar a atenção, não é tão intensa como no macho, mas está cá. E eu esqueci-me de referir aqui, o macho também tem os lados amarelos da cauda, está aqui, Yellow Sides to Tail, portanto os lados amarelos vê-se aqui em cima, quando ele está em voo, o meio da cauda não é a extremidade, é mesmo a parte central da cauda, tem as laterais amarelas. Não é algo muito fácil de ver quando a cauda está fechada, mas quando a ave abre a cauda vê-se bem. Portanto, mas sobretudo a mancha amarela na asa é o que se vê mais. Finalmente o juvenil acima de tudo distingue-se por ser muito riscado, portanto com riscas bastante evidentes. Eu gostava de referir que, embora este termo às vezes gere alguma confusão, às vezes as pessoas chamam juvenil a uma ave que é simplesmente imatura. Quando eu aprendi a anelhar, ensinaram-me que só consideramos juvenil ou só atribuímos essa idade a uma ave que ainda não fez a sua primeira muda. E no caso destes pequenos passariformes, eles nascem, por exemplo, em abril, quando saem do ninho, abril ou maio, e vão estar com esta plumagem até ao verão. E é no verão, agosto ou setembro, que eles fazem a muda e aí já passam para a plumagem de primeiro inverno.
está aqui escrito juvenil, abril a setembro. Portanto, isto é uma ave que está com as primeiras penas que lhe cresceram. Elas muitas vezes nascem sem penas, as penas rebentam ao fim de poucos dias, vão crescendo, e isto é a plumagem juvenil. A partir de agosto, de setembro, eles mudam, e então mudam para a chamada plumagem de primeiro inverno. Está aqui. Mas, neste caso, um macho, um W significa first winter, portanto, primeiro inverno. Já tem as cores do macho, portanto, já com bastante amarelo, mas ainda é um bocadinho arriscado, as cores não são tão vivas. E, portanto, no primeiro ano, as cores são um bocadinho mais batidas. Cá está a mancha amarela na asa e as laterais da cauda. Mas eles salientam aqui no texto que a avaliação da idade e do sexo nem sempre é fácil, há alguma variabilidade. Dizem que o primeiro inverno tem esta mancha da asa um bocadinho mais estreita que o adulto, e que nos machos normalmente é um bocadinho mais larga, porque estas orlas amarelas são mais largas. Mas pronto, grosso modo, o macho é mais, tem verdes e amarelos mais intensos, a fêmea é mais acastanhada, o juvenil é mais riscado, e todos eles, em todas as idades, têm a tal mancha amarela na asa que eu referi, que é causada por aquelas orlas. Ora, vamos ver umas fotografias, só para mostrar aqui noutras perspectivas. Aqui, claramente, um macho adulto, portanto, amarelo esverdeado bastante intenso por todo o corpo. Cá aparecem umas manchinhas cinzentas na cabeça. Cá está a tal mancha amarela da asa. Aqui não estará no melhor ângulo para ver, mas vê-se aqui este amarelo, que é a parte, é o amarelo mais intenso, está então aqui nas orlas das penas de voo. Aqui outra foto, claramente uma fêmea, porque os tons dominantes são o castanho, este castanho no dorso com o cinzento na cabeça quase que fará lembrar um pouco as tonalidades do pinta-roxo, mas esta mancha amarela na asa não engana, são as tais orlas que eu falei. Também tem um bocadinho de amarelo na cauda, mas menos que o macho, e o bico muito grosso, portanto não se confunde com o pinta-roxo. Só fiz esta referência por causa das tonalidades da plumagem, mas, como podem ver, não tem estes amarelos e verdes por baixo, tem assim só umas pequenas manchas. Isto é uma fêmea adulta. Esta foto foi tirada em janeiro, portanto nem sequer se põe a hipótese de ser um juvenil do ano. Um juvenil é isto. Uma ave assim com uns tons esverdeados, amarelados, acastanhados, mas fortemente riscado por baixo. Esta foto foi tirada, agora eu não escrevi aqui a data, mas talvez foi em junho, portanto claramente um juvenil do ano, que ainda está, aliás, as penas estão todas em muito bom estado, não estão desgastadas ainda nas orlas, são penas com se calhar 2 meses de idade, as penas depois vão se desgastando com o uso. Claramente isto é uma ave com talvez 2 meses de vida, 2 meses. Mas o padrão fortemente riscado por baixo é aquilo que nos permite identificar então esta ave como juvenil. Agora vamos falar um pouco da conservação, que é um tema que eu depois vou desenvolver mais para a frente. Esta é a ficha que vem na lista vermelha. Como podemos ver, em Portugal está LC, que é List Concern, portanto pouco preocupante. Já em 2005 estava assim. Em Espanha, na Europa e a nível global está pouco preocupante. Não surpreende, é uma ave muito abundante. Há muitos milhões de indivíduos na Europa, portanto não há assim uma preocupação imediata em termos globais. O mapa de distribuição é este. Aqui percebemos porque é que se chama verdilhão europeu, porque a população está concentrada na Europa. É certo que eles se estendem aqui um bocadinho para o norte da África e para algumas zonas da Ásia, mas a distribuição asiática não é muito vasta. O limite da Europa andará aqui pelos Montes Urais, portanto, penso que passam aqui nesta zona do Cáucaso para cima, não tenho a certeza do limite, mas eles vão um bocado para leste, vão até aqui à Mongólia, ao noroeste da China, e apanham um bocado da Rússia, Médio Oriente, orla do Mediterrâneo e o resto da Europa. O roxo significa as áreas onde a espécie está presente todo o ano, o salmão é as zonas onde é estival, portanto, onde as populações são migradoras, e o azul as áreas onde aparece no inverno. O que é que nós vemos neste mapa? A espécie é essencialmente residente, mas as populações mais a norte, quer na Europa, quer na Ásia, são migradoras. É o normal em muitas espécies que mais a sul conseguem sobreviver todo o ano, e neste caso eles até se aguentam o ano todo bastante a norte, aqui até à latitude, por exemplo, de Estocolmo ou de Helsínquia. Agora, aqueles indivíduos que estão em latitudes mais elevadas, lá para cima, para o Ártico, esses não se aguentam o ano todo e esses têm que migrar.
e muitos migram para o Reino Unido e para a Europa Central. Eu penso que em Portugal aparecem muito poucos vindos de outros países europeus. Portanto, as nossas são, penso eu, essencialmente sedentários. Vamos fazer aqui um bocadinho de zoom. Antes de fazer o zoom, esqueci de referir isto. Há seis subespécies na Europa. Na Europa e no resto da área de distribuição, sendo que a nominal, que é o Chloris chloris chloris, é o que ocorre no norte da Europa, que é o que foi descrito pelo Linneu. O Linneu morava na Suécia e, portanto, quando há várias subespécies, aquela que foi descrita em primeiro lugar é que toma o estatuto de subespécie nominal ao abrigo da regra da prioridade. Portanto, embora ele tenha descrito como Loxia chloris, foi o primeiro. Depois há uma no sul da Europa, essencialmente no Mediterrâneo, que é o Aurantiventris. Há um na Península Ibérica, que é o Fanmarli. Depois há este vozinho no norte da África e há dois aqui mais para a Ásia, que é o Clorótica e o Turquestânica. Portanto, o nosso é o Fanmarli, que é uma espécie que foi descrita há relativamente pouco tempo, penso que por volta de 1950. Os limites, às vezes, das subespécies, quando são parecidos, também são assim uns limites um bocadinho difusos, mas pronto, fica aqui esta informação também mais por curiosidade. Agora sim vamos fazer zoom para a nossa região. Vemos aqui a Península Ibérica toda pintada de verde, portanto tem uma presença mais ou menos por toda a península. Estão aqui as Baleares, Marrocos, Argélia, e agora reparem Ilhas Canárias, também é verde, Madeira, e depois os Açores de cor de laranja. A cor de laranja significa que foi introduzido. De facto, a informação existente refere que o verdilhão terá sido introduzido nos Açores. Não sei a data exata, mas penso que no início do século XX. Portanto, fica aqui a referência que o verdilhão nos Açores foi introduzido. Na Madeira, aparentemente ocorre de forma natural. Agora, olhando um pouco mais em detalhe para a distribuição e a abundância na Europa, isto é do EBBA2, que é o segundo Atlas Europeu. As bolinhas referem-se a quadrados de 50 por 50 km UTM e quanto mais escuras, mais abundante é a espécie. Podemos ver que a espécie é particularmente abundante na Europa Central, portanto aqui Alemanha, Áustria, isto deve ser República Checa, também nas Ilhas Britânicas, países bálticos, e depois também aqui com algumas manchas de grande abundância em certas regiões do sul de Espanha e noutras zonas do leste da Europa. Portanto, uma espécie bem distribuída. Cá está aqui nos Açores, Madeira e Canárias, sendo que nos Açores aparentemente é menos abundante, mas de qualquer forma saliento aqui esta bolinha. Eu depois já vou voltar a esta questão da população nos Açores, esta bolinha que me parece pela cor corresponder aqui ao terceiro nível, portanto os 100 a 999, é o que me parece. Enquanto que aqui neste grupo, isto é o grupo oriental, que é São Miguel. Este aqui é o grupo central, parece-me estar, se eu estou a ver bem as cores, nas bolinhas do segundo nível, 10 a 99. Mas depois já voltaremos a esta questão. Na Madeira e nas Canárias é mais abundante que nos Açores. A variação face do primeiro Atlas europeu, feito no início dos anos 90, para o segundo Atlas, que foi feito por volta de 2015. Como podem ver, a Europa está quase toda a cinzento, quer dizer que não houve grandes variações. Aparece uma ou outra quadrícula laranja, que é onde a espécie desapareceu do primeiro para o segundo Atlas. Há umas manchinhas azul claro, que são zonas novas em áreas onde a cobertura foi um bocado insuficiente. Talvez o que se destaca mais é aqui a presença de uma mancha azul no norte da área de distribuição, portanto, Noruega e norte da Finlândia, o que sugere que tenha havido uma expansão para norte, no extremo norte da Europa. No resto da Europa está praticamente tudo a cinzento. Como disse, aparecem aqui uns azuis claros, que são zonas onde a espécie não tinha sido detectada no Atlas anterior. Portanto, poderá também estar a haver aqui alguma expansão no sul. Embora quando eles dizem que as cores são claras, quer dizer que a cobertura foi insuficiente. Portanto, eu normalmente dou mais peso àquelas que têm cores intensas, seja no laranja, seja no azul. E agora vamos ver a tendência populacional. Isto é o gráfico que está no site do EBCC, que é o European Bird Census Council, que junto aos programas de censos de aves comuns na Europa, e podemos ver que
houve ali um período de aumento até meio da década de 90 e que depois tem vindo a cair por aqui abaixo. E isto é um caso curioso porque o mapa não deixa transparecer nada disso, ou seja, não houve, aparentemente não houve uma diminuição em termos de área de ocupação, mas houve uma diminuição dos números. Isto acontece com várias espécies. Outro dia, quando falei do peneireiro, salienta isto. Ou seja, a espécie continua a ocorrer na mesma área geográfica, mas provavelmente ocorre em menores densidades. Por isso é que nem sempre a diminuição dos números é acompanhada de uma contração da área de distribuição. Eles têm alguns números que eles dizem tendência há 10 anos, que é nos últimos 10 anos, uma quebra de 17%, tendência de longo prazo, que é desde o início do programa, 32%. Ou seja, é uma quebra substancial. Por isso é que eles têm aqui, em cima à esquerda, moderate decline, que é declínio moderado. Estes 32 fazem-me alguma confusão quando olho para o gráfico, porque supostamente isto refere-se à totalidade do programa e ele atualmente parece estar nos 80 e quando eu olho para o início, dos 100 aos 80 são menos 20, não são menos 32. Portanto, eu não tenho a certeza se estes 32 realmente cobrem a totalidade do gráfico, como é que eles calcularam isto. Não sei dizer, mas eu limitei-me aqui a copiar os números que estão na página do EBCC. Portanto, o que é feito nestes programas de monitorização é a tendência de longo prazo, que é desde que o programa começou. É feito assim em todos os países. E a tendência de médio prazo ou de curto prazo, acho que eles chamam de curto prazo, é sempre a dos últimos 10 anos. Seja como for, quer de longo prazo, quer de mais curto prazo, a tendência é negativa a nível europeu. Isto é o que nós podemos ver aqui. Agora já vamos detalhar um bocadinho melhor. Mas antes de passar à situação no resto da Europa, eu hoje começo por apresentar a situação em Portugal. E como já tenho feito noutras espécies, mostro-vos primeiro o mapa do primeiro Atlas Nacional, que foi feito em Portugal entre 1978 e 1984. Este Atlas usava como malha uns retângulos em vez de quadrados, como é feito nos Atlas mais recentes, e eram os retângulos de 20 por 32, que correspondiam às cartas do antigo Instituto Geográfico e Cadastral. Eles escolheram esta malha porque assim, na altura não havia esta informatização e as pessoas levavam as cartas para o terreno e assim era mais fácil fazer corresponder cada quadrícula do Atlas às folhas, às cartas grandes, que eram umas folhas A2, ou acho eu, que as pessoas levavam para o terreno. Ora, uma curiosidade, se vocês virem aqui em baixo à direita, tem 1 milhão mais, isto é a estimativa populacional, há muito poucas espécies neste Atlas. Aquilo era tudo feito numa escala logarítmica, 1 a 10, 10 a 100, 100 a 1000, por aí fora, e o nível superior da escala era 1 milhão ou mais de casais. Há muito poucas espécies no Atlas que tenham mais de 1 milhão. Acho que havia o pintacilgo, o chamariz, o tentelhão, o pardal e mais uma ou duas. E o verdilhão é uma delas, está aqui, 1 milhão mais. E outra curiosidade, total de cartas 175, era o número total de folhas do país. Há também muito poucas espécies que estejam presentes em todas as folhas no primeiro Atlas, porque quase todas elas têm sempre uma falha ou aqui no norte, ou no Alentejo, ou em Trás-os-Montes, ou seja onde for. Há poucas espécies que estivessem na altura presentes em todo o território e o verdilhão estava. Portanto, mostra que é uma espécie de ampla distribuição. Isto era então a situação no primeiro Atlas. Distribuição de norte a sul, como podem ver, por todo o país, sem uma única falha em termos de presença. As bolinhas grandes têm a ver com as confirmações de nidificação. Vemos que há mais confirmações no litoral do que no interior. Normalmente, embora isto não seja uma métrica de abundância, mas normalmente, quanto mais indivíduos há de uma espécie, mais fácil é nós confirmarmos a nidificação, porque mais facilmente nos vamos deparar com uma situação de nidificação confirmada. Portanto, o facto de haver mais confirmações no litoral sugere que a espécie seja mais abundante no litoral. E saliento mais uma vez esta abundância, 1 milhão ou mais de casais. Agora, o segundo Atlas. No segundo Atlas, que foi feito de 1999 a 2005, temos, aqui já é feito em quadrículas de 10 por 10 km, o TM. Olhemos primeiro para o mapa da esquerda, que é o mapa de presenças e de confirmações. Mais uma vez, temos... Eu agora só estou a mostrar Portugal continental, depois já mostro as ilhas. De norte a sul, praticamente não há falhas, se repararem. As bolinhas pequenas é possível, as médias é provável, as grandes é confirmada. Há aqui umas falhas no Alentejo, aqui no distrito de Beja, aqui na fronteira,
mas são muito poucas. Portanto, a espécie, mesmo com esta malha mais fina, presente em praticamente todo o país. À direita temos o mapa de abundância, que são frequências. Este mapa é feito a partir das frequências com que a espécie foi observada em cada quadrícula, mas é um mapa modelado, por isso é que está assim com estas curvas. Os tons mais escuros representam maior abundância. Portanto, claramente vemos que a zona de maior abundância é no litoral, que é onde estão os vermelhos escuros, sobretudo aqui no litoral norte, entre Viana do Castelo e o Porto, depois no litoral, para baixo de Coimbra até Sines, portanto, a zona de Lisboa, Val do Tejo, Leiria, até Setúbal, Sines, e depois certas zonas do Algarve. Depois, à medida que avançamos para o interior, os vermelhos vão ficando mais claros, dão lugar aos laranjas e aos amarelos. Vocês viram no mapa anterior que eu chamei a atenção que há mais confirmações no litoral, sugerindo que a espécie era mais abundante, e é isso que nós vemos aqui. Os tons escuros estão no litoral. Estas falhazinhas que estão aqui no distrito de Beja, que vemos no mapa da esquerda, correspondem a esta zona de amarelo, que é onde a espécie é menos abundante. Portanto, como a espécie aqui é mais escassa, houve algumas falhas, não quer dizer que a espécie estivesse ausente, mas não foi detectada, mas o que isto significa é que há muito pouquinhos. Se houver, há poucos, e quando há poucos é mais fácil nós não conseguimos detectar nas quadrículas todas. Mas, portanto, tirando algumas zonas aqui, sobretudo no interior alentejano e da Beira, onde a espécie tem menores abundâncias, é muito abundante em todo o país, mais frequente no litoral. Isto foi então do segundo Atlas. Passamos ao terceiro Atlas. No terceiro Atlas, a grelha aqui está um bocadinho inclinada porque foi alterada. O que é que nós vemos? Nós vemos, mais uma vez, isto são 10 por 10 km, tem mais falhas que o anterior, podemos já ver vários quadradinhos em branco. Eu não associo estas falhas necessariamente a peço desculpa, uma diminuição. O que acontece é que o terceiro Atlas teve menos esforço, porque as visitas eram mais curtas. No segundo Atlas havia um mínimo de 12 horas por quadrícula e no terceiro Atlas havia apenas 6 horas por quadrícula. Portanto, quando nós passamos menos tempo nas quadrículas, é normal que detectemos menos espécies. E mais uma vez as falhas estão onde? Onde é que há mais falhas? Aqui no interior alentejano e na beira interior, que nós já vimos que são as zonas de maior abundância, de menor abundância. Onde há menos, há mais falhas. Mas pronto, são poucas falhas no contexto nacional, nós devemos ter para aí umas 10 falhas aqui e mais umas 10 aqui, são 20. O país tem 1000 quadrículas, portanto estamos a falar de 2% de ausências. À direita o mapa de presenças, o mapa de comparação. Azul é onde estava no primeiro no segundo e no terceiro Atlas, vermelho é onde desapareceu, verde é onde apareceu. Só que nós vemos que as quadrículas verdes estão todas na orla, na fronteira ou na costa. E isto tem a ver com a torção da malha de quadrículas, criou aqui algumas quadrículas novas que não existiam no Atlas anterior, e é por isso que apareceram aqui registros novos na faixa costeira, porque no interior do território está tudo pintado a azul, o que significa, está aqui em cima ambos, já estava presente no segundo Atlas, continuou no terceiro Atlas. Portanto, no país não parece estar a haver uma alteração significativa em termos de distribuição. Isto está online no site da Lista Vermelha das Aves. Agora, rapidamente, gostava de falar da situação na Madeira e nos Açores. Eu aqui só estou a apresentar os mapas que estão no terceiro Atlas. No terceiro Atlas, em cima, nós temos o mapa de confirmações. Isto é a Ilha da Madeira e em cima à direita o Porto Santo. Vemos que a espécie está presente em quase toda a Ilha da Madeira, está na maioria das quadrículas e numa quadrícula do Porto Santo. Isto do Porto Santo é uma novidade, porque até há coisa de 20 anos o verdilhão só ocorria na Madeira. E se olharmos para o mapa de baixo, que é o mapa de comparação, vemos que o Porto Santo está a verde. E a verde, com uma setinha para cima, significa que é uma novidade do terceiro Atlas. O azul é onde estava nos dois e o vermelho é onde desapareceu. Portanto, houve aqui duas quadrículas na parte norte em que a espécie não foi detectada, mas apareceu noutras. Portanto, na Madeira tem uma distribuição razoavelmente ampla, como se pode ver. Mas a presença dos verdilhões na Madeira parece ser recente, parece ter aparecido para aí nos anos 50. Não se sabe muito bem quando é que apareceu. E acho que a nidificação só foi confirmada nos anos 60. Até há pouco tempo era considerado relativamente escasso. Mas agora já é bastante comum, já há uns milhares deles. Uma curiosidade é que não se sabe a que subespécie pertencem estas aves da Madeira. Também se calhar nunca foi feita uma análise. Presume-se que eles tenham colonizado naturalmente, seja a partir da península, seja a partir de Marrocos, mas a subespécie em Marrocos é diferente da península, porque na península temos
a Fan Marley, em Marrocos temos a Vose. Eu já vi até livros a dizer que isto é da subespécie Aurantiventris, mas eu acho que até hoje nunca foi possível determinar a que subespécie pertencem estas aves da Madeira. Portanto, é um estudo, se calhar, que terá que ser feito no futuro. Nos Açores, bem, nos Açores a espécie, isso aí sabe-se que foi introduzido e as referências dizem que é da subespécie Aurantiventris. No entanto, mesmo esta parte eu também tenho algumas dúvidas. Em cima temos o mapa de distribuição, temos aqui as 9 ilhas do arquipélago, ele não ocorre nesta aqui que é Santa Maria e também não ocorre no grupo ocidental que são Flores e Corvo, mas está presente nas outras ilhas, como podem ver, portanto São Miguel, Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa. Eu tinha lido há uns anos já foi talvez há 20 e tal, que o verdilhão só ocorria em São Miguel e na Terceira. Mas no segundo Atlas, pelos vistos, já ocorria também no Faial e em São Jorge, porque se aparecem aqui bolinhas vermelhas do segundo para o terceiro Atlas, quer dizer que ele desapareceu. A verdade é que hoje em dia está presente em 5 ilhas e eu contei estas quadrículas, são 28 quadrículas, portanto já é bastante. Já tem uma presença razoável no arquipélago. Portanto, terá sido introduzido no início do século XX e as referências dizem que era o Aurantiventris. Eu não sei se isto alguma vez foi analisado, tenho algumas dúvidas e vou dizer porquê. Porque o mais provável, mas isto que eu vou dizer é uma especulação minha, o mais provável é que eles tenham sido levados a partir do continente. Do continente é de Portugal continental. Alguém os levou de Portugal continental para os Açores. E em Portugal continental nós temos o Cloris Fan Marley. Só que o Fan Marley só é descrito em 1950 ou 52. E estes terão sido levados no início do século XX, quando a nossa subespécie provavelmente era considerada a mesma do Mediterrâneo, que é o Aurantiventris. E alguém escreveu que os nossos eram Aurantiventris porque terão sido levados de Portugal. E se calhar depois disso ninguém fez a análise para ver se são Aurantiventris ou se são Fan Marley. Não sei, estou a especular um bocadinho, mas é um aspecto que eu acho que se calhar fazia sentido esclarecer, embora, enfim, isto é uma curiosidade, porque esta espécie foi introduzida nos Açores, mas não sei exatamente qual foi o critério para decidir que se trata de Aurantiventris. Terei que investigar mais sobre isto, para já estou a pôr apenas esta informação, que é aquilo que vem na bibliografia. Agora, relativamente aos Açores, há aqui um outro aspecto que me causa um bocadinho mais de estranheza. Eu já vos chamei a atenção, eu contei aqui as quadrículas em que a espécie apareceu, é no mapa de cima e não no de baixo, porque o de baixo tem as vermelhas que não contam, que é onde a espécie desapareceu. Mas contando as quadrículas em cima, ele está, segundo o terceiro Atlas, presente em 28 quadrículas 10x10 dos Açores. Ora, isto está no site da Lista Vermelha, e quando nós vamos ao site da Lista Vermelha, também tem lá esta informação, que é a estimativa populacional. E a estimativa populacional que é dada no site diz para o continente entre 500 mil e 1 milhão de casais, portanto um bocadinho abaixo do primeiro Atlas, que dizia que era mais de 1 milhão. Na Madeira, entre 1.000 a 5.000 casais, desconheço de onde é que veio a fonte da informação, mas a parte mais estranha é esta que diz Açores, 25 casais. E eu vi este número e pensei, isto não pode estar bem, porque se a espécie foi detectada em 28 quadrículas, num Atlas de nidificantes, cada quadrícula tem que ter pelo menos um casal, porque eu não acredito que esteja o macho numa quadrícula e a fêmea na outra, e porque cada quadrícula provavelmente tem bastante mais, e portanto 25 casais para 28 quadrículas davam uma média inferior a um casal por quadrícula, que não tem cabimento. Portanto, há aqui qualquer coisa que está mal. E eu então pus-me a pensar, de onde é que isto vem? De onde é que isto vem? Fiz o mesmo exercício que tinha feito outro dia, quando falei do peneireiro de dorso malhado. Fui ver outras fontes mais antigas para ver se estes dados teriam vindo lá. E encontrei, efetivamente, a informação. Portanto, isto está no site da Lista Vermelha. Fui ver o que é que diz o Atlas, o Livro Vermelho Europeu. O Livro Vermelho Europeu tem uma série de documentos de apoio que se chama Supplementary Material, portanto, material suplementar, e tem lá um quadrozinho com a estimativa populacional para o verdilhão. E está aqui, Portugal aqui é Portugal continental, cá está, 500 mil a 1 milhão, que é exatamente o que aparece na lista no site do Atlas, Açores 25 e Madeira 1.000 a 5.000. Portanto, se vocês compararem estes números que estão aqui no livro vermelho, são exatamente os que estão no livro vermelho europeu, quero dizer, que é o da direita, são os que estão no site da lista vermelha. Agora, há aqui uma questão, é que este livro vermelho, que foi publicado em 2021, usa dados de 2018. Usa dados de 2018, que é o que eles têm lá nas referências.
Só que 2018 é anterior à publicação do Atlas, ainda não havia os dados do Atlas. A sensação com que eu fiquei é que estas estimativas populacionais que aparecem no site do Atlas foram simplesmente copiar estas estimativas populacionais de 2018 sem levar em conta os resultados do Atlas. E, pelo menos no caso dos Açores, o valor é certamente muito superior. Tem que se meter pelo menos mais um zero aqui, digo eu. Pelo menos 250 casais, e isto é se houvesse só 7 ou 8 casais por cada quadrícula de 10 km, que se calhar até são mais. Eles estão claramente a expandir-se nos Açores, como se expandiram na Madeira, e, portanto, acho que esta estimativa não terá sido atualizada levando em conta os resultados do Atlas. Portanto, aliás, eu até já contactei, quando descobri isto, contactei um dos elementos da equipa do Atlas para lhe chamar a atenção para isto, para ver se isto terá sido um engano e se haverá dados mais recentes que faça sentido atualizar isto. Pronto, mas isto foi só para comentar aqui os números disponíveis acerca da população. Agora deixamos o caso de Portugal e vamos ver um bocadinho o que se passa noutros países europeus e vamos passar para a vizinha Espanha. Na vizinha Espanha temos aqui o mapa do segundo Atlas, que foi publicado em 2002. Isto são quadrículas de 10 por 10 km, sendo que em muitos casos os buracos têm a ver com falhas de cobertura e não necessariamente com ausências da espécie, mas o que nós vemos é, na Península Ibérica, na parte peninsular de Espanha, a espécie está presente de norte a sul, desde a Galiza até a Andaluzia e a Catalunha. Como eu disse, há aqui uns buracos no meio que eu penso que estarão relacionados com falhas de cobertura, mas não há assim grandes regiões de ausência. Está presente nas Ilhas Baleares, que é este arquipélago aqui à direita, tanto Menorca, Maiorca, Ibiza e Formentera, que é mais pequenina. Está presente nos dois enclaves espanhóis no Norte de África, que é Ceuta e Melilla. E está presente na maioria das Ilhas Canárias, que são estas em baixo. Só está ausente em Lanzarote, há pouquinhos em Fuerteventura, mas está presente no resto do arquipélago. Portanto, Península, Baleares, Canárias, Ceuta e Melilla, está presente em quase todo o território espanhol. No terceiro Atlas, embora não haja muitas alterações, há aqui umas coisinhas que nós podemos chamar a atenção. As quadrículas cinzentas nós não podemos considerar porque elas não foram visitadas no terceiro Atlas, podemos olhar para as outras. Amarelo é onde a espécie se manteve, vemos bastantes quadrículas azuis, que são os sítios, são as quadrículas novas onde a espécie não estava no segundo Atlas e apareceu no terceiro, está aqui, no EVA. Amarelo é onde continua, vermelho é onde desapareceu. Há aqui umas vermelhas, sobretudo no norte e aqui na província de Badajoz, mas parece-me que as azuis suplantam as vermelhas. Nas Canárias parece ter desaparecido de Fuerteventura, continua nas outras ilhas do arquipélago. Portanto, em Espanha, algumas variações regionais, mas no conjunto a situação parece estável. E quando olhamos para o gráfico populacional em Espanha, isto é do programa da CEL, a CEL é a Sociedade Espanhola de Ornitologia, que agora se chama CEL BirdLife, está aqui o logótipo, e partindo de uma base zero em 1998, isto é o gráfico com os resultados do programa SACRE. O SACRE, que é o Seguimento de Aves Comuns Reprodutoras, é o equivalente ao nosso CAC, que é feito pela CEPEA. Então vemos um aumento de 80% desde 1998 até 2018. O gráfico infelizmente termina em 2018, não sei onde é que há dados mais atualizados, mas para já isto, de qualquer forma, 80% em 20 anos é um aumento muito expressivo. Portanto, claramente o verdilhão em Espanha tem estado numa expansão bastante significativa, que é aquilo que este gráfico espelha. Agora vamos ver um bocadinho o país mais crítico de todos, na minha opinião, que é o Reino Unido. E para falar do Reino Unido, eu começo por mostrar aqui o Atlas das Ilhas Britânicas. Ilhas Britânicas que aqui inclui a Irlanda, porque os dois países sempre fizeram os Atlas em conjunto, que faz sentido que aquilo é uma unidade geográfica única, embora, independentemente agora de questões políticas e de território e tudo mais, o Reino Unido tem uma parte que inclui a Irlanda do Norte e desde que fizeram o primeiro Atlas, eles juntaram a Irlanda e o Reino Unido e fizeram o Atlas em conjunto. Já fizeram 3 Atlas, um por volta de 1970, outro por volta de 1990, outro por volta de 2010. Portanto, duraram 4 anos cada um. Agora estão a preparar o 4º Atlas, que acho que vai começar em 2027 ou 2028. Mas eu normalmente tenho mostrado aqui o mapa de comparação do primeiro com o terceiro. Mas hoje fiz uma coisa diferente. Estou a comparar o segundo com o terceiro. O segundo, que foi feito de 88 a 91, está aqui em cima,
com o terceiro. E porquê? Porque eu, neste caso, pretendi salientar como é que foi a evolução nos 20 anos anteriores a 2011, em vez de mostrar os 40 anos. E o que nós vemos é, portanto, onde está a cor de rosa é onde a espécie se manteve. Já estava no segundo Atlas, manteve-se para o terceiro. As setinhas pretas para baixo é onde a espécie desapareceu e as setinhas vermelhas para cima é onde a espécie apareceu. De novo. E o que é que nós vemos aqui? Uma clara expansão. Principalmente na Escócia, portanto, uma grande colonização na Escócia, nestas ilhas também, aqui nas Orkney, nas Shetlands, em várias outras ilhas, no norte de Inglaterra também, uma grande expansão na Irlanda, portanto, a aparecerem muitas quadrículas onde a espécie não estava presente. Portanto, quando nós olhamos para este mapa, a sensação que fica é o verdilhão aumentou imenso nas Ilhas Britânicas, é o que este mapa nos diz. Esta fonte é do BTO, que é o British Trust for Ornithology. Só que aqui acontece o mesmo que eu já mostrei para o mapa da Europa. A expansão geográfica ou a contração geográfica nem sempre nos diz como é que está a evoluir a população. E aquilo que tem estado a acontecer aos verdilhões no Reino Unido é uma situação absolutamente dramática, como vão ver a seguir. Então, agora é só o Reino Unido, agora já não tem a Irlanda. Este é o gráfico do programa de seguimento deles, que é o Breeding Bird Survey, está cá a BBS, que é o equivalente ao nosso CAC, mais uma vez. Eles, a base partiu aqui de 1994, começa nos 100%, estava a subir, tal como em Espanha, até 2006, até chegou aqui aos 150, e de repente aqui em 2006 isto tem um crash populacional e cai até aos 30, onde se mantém atualmente. Portanto, reparem, dos 150 até aos 30, isto é uma quebra de 80% desde o máximo. É uma quebra grande e rápida. E então a espécie atualmente está na Red List, portanto, na lista vermelha. Eu já referi anteriormente que as categorias no Reino Unido são um bocadinho diferentes, eles não seguem as categorias da IUCN. Tem o Amber List, que é uma lista amarela, que é, podemos dizer que são as espécies que estão vulneráveis, e depois tem a Red List, que são aquelas que estão em perigo. E tem aqui quebra populacional 69% quando começa em 1967, porque eles antes deste programa tinham outro programa. Portanto, quando eles fazem uma avaliação de muito longo prazo, desde 1967 até 2022, uma quebra populacional de 69%. É imenso e talvez é por isso que eles puseram na Red List. Mas, mais uma vez, isto não se espalha na área de distribuição, porque a distribuição até aumentou, como se pode ver aqui, 6,2%. Por isso é que às vezes olhar para os mapas de distribuição é útil, mas dá-nos uma visão incompleta do que é que está a acontecer à população e não nos diz como é que está a saúde da população. E este gráfico é que nos diz. A população de verdilhões no Reino Unido está numa situação muitíssimo complicada. Porque teve uma quebra populacional que se estendeu ao longo de pelo menos 15 anos, agora parece estar a estabilizar, mas não há sinais de recuperação, pelo menos por enquanto. E o que é que causou isto? O que causou isto foi uma doença chamada tricomonose, ou em inglês trichomoniasis, que é uma doença causada por um parasita, está aqui escrito, chamado Trichomonas gallinae. É o nome científico. E este parasita já se sabia que afetava muito pombos e rolas, está aqui escrito, até tem um nome câncer em inglês, quando afeta pombos e rolas, e também afeta aves de rapina, e nesse caso tem o nome de frowns. Isto é o nome com que é conhecida. Mas, aparentemente, foi recente a passagem deste parasita para os verdilhões. E então diz aqui, está aqui neste parágrafo, que eu traduzo rapidamente, embora já fosse conhecida a sua presença nos pombos, rolas e aves de rapina desde há algum tempo, a doença atingiu maior proeminência no verão de 2005, quando foi notada pela primeira vez nos fringilídeos britânicos. Finches é um nome genérico para as aves da família Fringillidae. Ocorreram epidemias desta doença em 2006 e 2007, com depois a mortalidade em menor escala nos anos subsequentes. Os verdilhões, que são os green finches, e os tentelhões, que são os chaffinches, foram as espécies mais afetadas, mas a doença também foi documentada noutras aves de jardim, incluindo o pardal comum, a ferreirinha, o chapim real e o lugre. Portanto, em 2005 a doença apareceu e atingiu fortemente uma série de espécies, em particular verdilhões e tentelhões.
E isto é então a explicação para aquela quebra súbita a partir de 2006. Ora, eu quando comecei a ler sobre esta doença, eu já vi esta doença referida de duas maneiras. Umas vezes aparece como tricomonose, em inglês trichomoniasis, outras vezes aparece como tricomoníase, e que também aparece em inglês trichomoniasis, ou acho que é assim que se diz. E eu fiquei um bocado confundido sem perceber se era a mesma coisa ou não. E como não queria estar a usar o nome incorreto, contactei um observador que eu conheço de aves também, que tem alguma experiência com aves, mas que é veterinário e que já escreveu alguns artigos sobre o assunto, e perguntei-lhe qual era a forma correta de dizer se era tricomonose ou se é tricomoníase. E ele deu-me uma resposta bastante interessante. Peço desculpa, eu só sublinhei aqui, só para salientar esta parte, verdilhões e tentilhões são as espécies que foram mais frequentemente afetadas. Ora, então, retomando, eu perguntei a esse veterinário se devemos dizer tricomonose ou tricomoníase. Eis o que ele me respondeu. É a mesma doença, portanto, as duas palavras referem-se à mesma doença e aparecem os dois termos porque não há consenso na terminologia. Consenso, entenda-se aqui, entre os especialistas. Porque ele disse-me, a terminação -ose, que seria tricomonose, usa-se para doenças que são provocadas por procariotas ou por organismos unicelulares. Ao passo que a terminação -iase usa-se para eucariotas ou para organismos multicelulares. No caso desta doença, que é a tricomonas, o tricomonas, que é o parasita que causa, é um eucariota unicelular. Portanto, ele fica ali no meio, porque se é eucariota devia ser íase, mas se é unicelular devia ser ose. Fica ali no meio das duas definições e por isso usam-se as duas. Porque não há consenso se deve ser tricomonose ou tricomoníase. Portanto, quando ouvirem um termo ou outro, ambos são corretos, não vale a pena corrigirmos, podemos usar indiferentemente, porque efetivamente é a mesma doença, é apenas uma questão de confusão terminológica, mas como eu já vi, enfim, em textos publicados e também as pessoas a falarem usando um e outro termo, para evitar confusões, achei bem também já agora esclarecer este aspecto. Bom, então, voltando à situação das Ilhas Britânicas, como eu disse, a partir de 2006 começou a população a cair, e em 2010 já havia notícias publicadas como esta do Guardian a dizer English greenfinch populations hit by infectious disease. Portanto, as populações dos verdilhões ingleses foram atingidas por uma doença infecciosa, cá está, tricomonose neste caso, e eles falam aqui que esta população de verdilhões diminuiu 1/3, ou seja, 30% num único ano. Houve um ano particularmente mau, devido ao aparecimento de uma nova doença. E que os estudos chegaram à conclusão que os verdilhões foram particularmente atingidos. Nesta altura já se referia que um dos fatores que podia estar a contribuir para isto era os alimentadores que muitas pessoas gostam de colocar no jardim. Eu já voltarei a este aspecto. Aqui uma notícia de 2025 que diz que o RSPB, que é a Royal Society for the Protection of Birds, que é uma organização de proteção das aves em Inglaterra, que tem qualquer coisa como 1 milhão de sócios, este ano, a notícia é de janeiro deste ano, resolveram parar de vender aqueles alimentadores em tabuleiros porque acham que pode ser fator de contaminação. Porque as aves estão-se a alimentar, mas depois aquilo acaba por ser alvo de contaminação, por causa das aves estarem a entrar e a sair e de pisarem mesmo os tabuleiros. Eu fiquei surpreendido de ler esta notícia, não por eles retirarem de venda os tabuleiros, mas por só fazerem isto em 2025, quando já em 2010 se dizia que os alimentadores podiam estar a causar a propagação desta doença. Portanto, achei que isto... estranhei que esta medida demorasse tanto tempo a aparecer. Mas pronto, o que se tem dito sobre isto é que quem usa alimentadores deve ter cuidado de fazer muito bem a higiene dos mesmos, porque se os alimentadores não forem limpos, isto pode propiciar a propagação da doença. E neste momento há bastante preocupação em Inglaterra por causa desta situação.
Entretanto, o que é que aconteceu? Logo a partir de 2008, 2009, a doença começou a aparecer noutros países da Europa. Portanto, pensa-se que terá passado dos pombos ou das rolas para os verdilhões e para os tentilhões, e só que, entretanto, os tentilhões são migradores e há muitos tentilhões que vêm da Escandinávia, particularmente Noruega, Suécia, Finlândia, que vão invernar ao Reino Unido. E então esta notícia de 2011 diz Bird disease in Britain's finches spreads to Europe. Portanto, a doença das aves, a doença que afetou os tentilhões e verdilhões ingleses, espalha-se pela Europa e diz que os tentilhões migradores levaram a tricomonose para a Noruega, a Suécia e a Finlândia 6 anos depois dela ter aparecido no Reino Unido. Portanto, isto começou-se a espalhar. O que se pensa é que foram sobretudo tentilhões, porque estes têm maior presença de migradores, que vinham passar o inverno ao Reino Unido, iam-se alimentar nos comedores e depois, quando migravam para o norte da Europa, levaram a doença consigo. E, portanto, começou a haver casos no norte da Europa. Mas não só. Começaram a aparecer casos em muitos outros países. Eu fiz aqui um recorte de alguns sites e artigos que encontrei. Por exemplo, este aqui em cima à esquerda fala de um surto de tricomonose que apareceu em verdilhões e pintacilgos que vão invernar no norte de França, portanto, que atravessam o Canal da Mancha e vão invernar. Isto está publicado numa revista científica, foi publicado em abril. Aqui outro artigo que diz tricomonose nas aves canoras austríacas. Isto foi publicado em 2022, mas eles no texto referem que apareceu pela primeira vez em 2012. Aliás, este artigo faz uma caracterização ao longo de 9 anos desde que a doença apareceu. Este aqui fala dos Países Baixos, que é o Dutch Wildlife Health Center, portanto, Centro de Saúde da Vida Selvagem nos Países Baixos, e que fala que, também diz aqui no último parágrafo, que nos Países Baixos o primeiro caso de um verdilhão infectado foi reportado em 2009. E há casos de outros países, na Eslovénia, na Alemanha, na Suíça, por aí fora. Que eu saiba, na Península Ibérica até hoje não apareceu, talvez porque estas aves não migram muito do Reino Unido para cá. Mas na Europa Central e do Norte a doença tem-se estado a espalhar. Há muitos outros casos, eu agora não vou elaborar muito mais porque, enfim, haveria muita informação, mas acho que isto já mostra o essencial. Vou-vos só mostrar casos de 2 países para verem a evolução. O primeiro é os Países Baixos. Nos Países Baixos, o gráfico de cima é a população nidificante, andava aqui nos 100% até o ano 2000, depois começou a aumentar, mas a tricomonose vinda de Inglaterra apareceu aqui por volta de 2010 e então a população começou a diminuir. Mas isto foi mais dramático na população invernante, que é o gráfico de baixo. Eles estavam a aumentar e a partir de 2010, talvez por receberem verdilhões invernantes do norte da Europa, onde começou a haver contaminação, ou do Reino Unido, o declínio da população invernante foi muito acentuado na Holanda e veio até abaixo dos 100%. Portanto, é um bocadinho mais tardio do que acontece no Reino Unido, mas este declínio dá-se também de forma bastante severa. O mapa que compara a situação não espalha isso. As bolinhas azuis são as quadrículas novas, as vermelhas de onde a espécie desapareceu. No entanto, este mapa só vai até 2015. Portanto, não espalha aqui a queda mais recente, porque na Holanda isto dá-se numa altura um bocadinho posterior. Isto é do site da Sovon. Nos Países Baixos, eles de qualquer forma também têm lá a ficha da espécie, mostram que a parte de cima da população nidificante está numa situação favorável, mas que na população invernante, eles já referem aqui que a população invernante está numa situação desfavorável e que o futuro parece ser desfavorável porque a quebra populacional no inverno foi muito mais acentuada. Finalmente, gostava de falar do caso da Suíça, que eu também apresentei aqui como um caso curioso quando falei do paneireiro do Urso Malhado, por causa daquele programa que eles fizeram das caixas ninho que permitiu contrariar a tendência de declínio na Europa. Vamos ver o que é que acontece no caso da Suíça para os verdilhões. No caso da Suíça, isto é do programa de aves comuns da Suíça, sendo que o 100 aqui não é o ponto de partida, é a linha média. Podemos ver que desde 1990 até 2012, isto andava aqui entre os 100 e os 120, e em 2012 deve ser quando a doença chegou à Suíça, a população vem por aí abaixo e cai em poucos anos dos 120 para os 60. Portanto, chegou um bocadinho mais tarde que nos Países Baixos e que nos países nórdicos, mas também lá chegou. Ou seja, esta doença tem estado a espalhar por vários países europeus e quando lá chega, a população de verdilhões cai por aí abaixo. Como eu disse,
que eu saiba ainda não chegou à Península, embora o gráfico de Espanha termine em 2018, mas eu não li nada sobre isso, mas não estamos a salvo de esta epidemia chegar cá também. Eles têm outro gráfico muito curioso num dos relatórios em que eles desagregam a população de verdilhões entre os que estão acima dos 1000 metros e abaixo dos 1000 metros. A Suíça é um país de montanhas, como se sabe, tem muito território acima dos 1000 metros, e então a linha castanha é dos que estão abaixo dos 1000 metros e a linha azul é dos que estão acima dos 1000 metros. E a que está acima dos 1000 metros tem estado a flutuar, mas mantém-se aqui perto do nível 1, enquanto que a que está abaixo dos 1000 metros foi a tal que subiu e desceu para os 60, para os 0,6. Mas eles salientam no comentário que a maioria dos verdilhões reside abaixo dos 1000 metros. Portanto, a população acima dos 1000 metros é apenas 1/10 da população total. Mas é curioso notar, portanto, isto de facto, que os suíços fizeram uma análise muito mais detalhada para tentar perceber, esperem lá, os verdilhões estão a diminuir, vamos ver se os estão a diminuir, são os de altitude ou são os das terras baixas? São os das terras baixas. Os de altitude aparentemente parecem estar saudáveis. Não sei se isso tem a ver com uma menor sobrevivência do parasita em zonas de altitude, ou se tem a ver com essas populações não estarem em contacto com outras, não sei, mas achei essa desagregação curiosa. Outra coisa curiosa que eles dizem no relatório, eu pus aqui apenas um parágrafo, em que eles basicamente falam do Trichomonas gallinae, portanto, do parasita, descrevem que isto apareceu no Reino Unido em 2005 e que se espalhou para outros países, mas eu pus isto aqui por causa da última frase, que diz assim: as razões para estas variações e para a maior suscetibilidade dos verdilhões, por comparação com outras espécies, ainda não estão claras. Mas a tendência dos últimos anos não nos dão qualquer esperança para uma recuperação nos tempos mais próximos. Ou seja, isto de facto faz eles são bastante objetivos, olham para este gráfico, sobretudo aqui de cima, diz isto está com uma tendência descendente tão acentuada, nós não sabemos porque é que isto está a acontecer e não conseguimos prever que venha a haver uma recuperação nos próximos tempos. Portanto, eles fazem aqui um diagnóstico bastante direto, reconhecem o problema, reconhecem a incapacidade para resolver o problema no imediato e, portanto, dizem logo, isto não vai haver uma recuperação, porque nós nem sabemos porque é que há esta suscetibilidade dos verdilhões e, portanto, se não sabemos, o que é que a gente pode fazer? Mas eu não pus aqui, mas na introdução deste relatório, que é o relatório de 2022, feito pela Fogelwarta CH, que é o site que tem esta informação das tendências na Suíça, lá no editorial ou na nota de abertura do diretor do programa, ele diz lá, em letras gordas, é essencial nós mantermos estes programas de monitorização, que é algo que eu já tenho comentado aqui a propósito de várias espécies, porque são estes programas que nos permitem perceber primeiro o que é que está a acontecer. Só depois de nós percebermos o que é que está a acontecer é que podemos ir procurar razões e ver que medidas é que devemos tomar. Portanto, ele diz que foi por causa destes programas, diz lá ele, que nós percebemos que a população de verdilhões caiu imenso nos últimos 10 anos. Portanto, apesar das notícias não serem as melhores, ele, o diretor, diz que é essencial continuarmos a monitorizar. E eu acho, de facto, que em Portugal, como noutros países, é importante investirmos neste tipo de programas. Para terminar aqui sobre esta parte da Europa, mostro-vos também aqui um excerto do relatório de 2022, que é este aqui, State of Birds in Switzerland Report 2022. Isto é só uma parte da tabela, não cabe a tabela toda, mas tem aqui várias espécies e a que nos interessa é a quarta a contar do fim, que é a European Green Finch, portanto o verdilhão europeu. A primeira coluna tem um menos, que é a tendência, é a tal tendência de longo prazo, que é desde que o programa começou em 1990, é negativa, tem aqui um menos. Quando tem uma bolinha é estável e um mais é positivo, e a tendência de curto prazo, que é dos últimos 10 anos, também é negativa. E depois reparem o estatuto de ameaça. Em 2010, RL é Red List, portanto é a lista vermelha. Em 2010 estava LC, que é a List Concern, mas devido à quebra populacional que houve, em 2021 já colocaram a espécie em NT. Portanto, puseram o verdilhão em quase ameaçado, por causa da quebra populacional, não puseram um vulnerável, porque apesar de tudo a espécie ainda é bastante abundante, e como é bastante abundante, para já não é considerada ameaçada, mas o facto de haver uma quebra destas foi o suficiente para colocarem como NT, que é como quem diz, colocar a espécie sob vigilância para ver se no futuro a situação se degradar, se é necessário tomar algumas medidas. Estamos mesmo a terminar, vou recordar aqui os principais aspectos da sessão de hoje. Vimos que o verdilhão europeu se distribui pela Europa, por parte da Ásia,
pelo norte da África e por diversas ilhas. É relativamente comum por toda a Europa, é uma espécie abundante, ainda assim, que é sobretudo residente no sul e migrador no norte. Vimos que foi introduzido nos Açores, tanto presente hoje em 5 ilhas do arquipélago, e que na Europa está em declínio em diversos países devido à presença da tricomonose. Peço desculpa, isto está mal escrito, não é trocomonose, naturalmente, é tricomonose, que em Portugal está aparentemente estável para já, e está pouco preocupante, least concern. Em Espanha até está em aumento, aumentou 80%, mas no Reino Unido está em declínio acentuado, e está naquilo que eles chamam red list, portanto, será talvez o equivalente ao em perigo. Nos Países Baixos está em declínio, mas por enquanto continua não ameaçado, least concern, e na Suíça também houve um declínio nos últimos anos e colocaram a espécie na categoria NT. Eu acho que esta situação do verdilhão, embora seja uma espécie abundante, é um caso que eu quis trazer aqui porque acho que é importante acompanhar, até porque já vimos que esta doença se pode alastrar a outras espécies, e é importante que em Portugal também vamos acompanhando o que se passa com as nossas aves comuns para não sermos apanhados de surpresa no caso de aparecer numa situação parecida. Portanto, era isto que eu tinha para vos apresentar hoje. Espero que tenham ficado com, enfim, a conhecer um pouco melhor a situação do verdilhão. Vamos ver o que é que acontece nos próximos anos e com isto termino, fico à vossa disposição para quaisquer questões. Obrigado.